O assunto que vamos tratar hoje é a providência divina. Nosso convidado é Dejair Batista de Paula Júnior e no Momento Espírita veremos a mensagem com o título Viver. Você já percebeu quantas vezes pediu alguma coisa a Deus e não obteve êxito? Entretanto, passado um tempo, concluiu que o que ele enviou foi o melhor. O adágio popular diz que Deus escreve certo por linhas tortas, mas a verdade é que Deus escreve certo por linhas certas. Uma americana que relaciona muitas situações de sua vida em que a providência divina se apresenta de forma diferente à solicitada, narrou que sua filha chegou muito chorosa da escola porque não conseguira um papel para a peça de final de ano que desejava muito. Por alguns dias permaneceu tristonha, até que um dia adentrou o lar eufórica. Ela havia recebido um convite para um curso muito importante em outra cidade e era necessário se apresentar imediatamente. Se ela houvesse conseguido o papel na peça da escola, não poderia agora cursar o que lhe era decisivo para a carreira profissional. Assim, vemos que tudo que pedimos a Deus tem uma resposta, embora chegue, de modo geral, não exatamente como se quer. Depois do Momento Espírita, vamos conversar com Dejair Batista de Paula Júnior sobre a providência divina. Por vezes, não nos lembramos de como é bom viver. Talvez porque nos esqueçamos de usufruir a vida em totalidade. Quase sempre a ansiedade é nossa companheira, e é ela que nos impede de viver em plenitude. Quando nos deixamos envolver pela ansiedade, estamos em um lugar fisicamente, mas a mente se encontra em outro, ou então, horas à frente. É bastante comum nos encontrarmos em uma festa e cogitarmos do cansaço que sentiremos no dia seguinte, do inconveniente de termos que levantar cedo, de retomar a rotina. Descambamos para queixumes e lamentações. Esquecemos de viver aquele momento de alegria, de encontro com os amigos, de risos, de descontração. Consequentemente, a festa não nos beneficiará. Ao contrário, será sinônimo de cansaço e indisposição. E que dizer quando reclamamos das crianças em casa? Reclamamos do barulho, da correria, enfim, elas requerem tanta atenção, tantos quefazeres. E deixamos de usufruir dessa extraordinária possibilidade de observá-las, de rir com elas, rir do que fazem e como fazem. Permitimos-nos perder a chance de ter algumas horas de puro prazer, correndo, rindo, rolando na grama, chutando bola, e também abraçando, estreitando forte, beijando. Já nos demos conta de quão maravilhoso é o colar de 2 braços miudinhos nos envolvendo o pescoço? Nenhuma joia, por mais valiosa, supera essa preciosidade. Porque abraço de criança é tudo de bom. É espontâneo, é forte, é macio. E no final do passeio, ou na hora de dormir, como é doce sentir aquele calor do corpo de uma criança em nossos braços, perceber-lhe o ritmo da respiração, sentir o pulsar do seu coração junto ao nosso. Isso se chama viver. Isso se chama sorver a vida em abundância. Viver é também permitir-se despentear pelo vento, com suas mãos rebeldes e despreocupadas. É sentir o sol percorrendo-nos o corpo
e estendendo cores por toda a natureza, beijando a superfície das águas, fazendo-as brilhar como líquidos cristais. Viver é sentar-se à mesa com a família, com os amigos, e comer devagar, buscando identificar o sabor de cada alimento. E se deixar ficar ali, conversando, falando dos tantos nada que fazem a felicidade de cada dia. É dar um passeio de mãos dadas, deixando a brisa sussurrar segredos entre ambos. Recados ouvidos de Deus, segredos somente conhecidos por quem ama. Viver é deter-se para assistir a um pôr do sol, observando as pinceladas divinas que se sucedem, em promessa de um dia esplendoroso, após a noite de veludo e estrelas que se aproxima. Viver é ter a certeza de que após os dias de invernia, chuva e frio, suceder-se-ão as horas floridas da primavera risonha. E que após os dias de intenso calor, a natureza começará a se despir de folhas e flores, preparando-se para se engalanar de geada, brumas e garoa. Viver cada minuto, cada emoção, sem ansiedade, como único e inigualável. Assim, a vida se torna maravilhosa. Cada dia, uma experiência inédita, porque sendo criação divina, não existem reprises nas horas, nem nos minutos. Pensemos nisso. E enquanto ainda nos encontramos no panorama terrestre, bebamos do cálice da vida, gota a gota, deliciando-nos com o seu sabor. E se horas amargas se apresentarem, recordemos que, como as estações, também os quadros de dores e dificuldades se sucedem, substituídos por outros de alegrias, risos e cores. Viver é o tema da mensagem que está no CD volume 26 e no site momento.com.br. Este trabalho é uma realização da Federação Espírita do Paraná. Hoje está conosco Dejair Batista de Paula Júnior, palestrante espírita, presidente da AMEN, Associação Espírita de Maringá. Olá, Dejair, que bom ter você conosco hoje. Diante de uma situação de dificuldade, de conflito, é comum asseverarmos que devemos confiar na providência divina. O que significa confiar na providência divina? Vamos tentar entender primeiramente o significado de cada palavra. O verbo confiar significa entregar alguma coisa a alguém sem receio de sofrer dano ou de perdê-la. Ter fé, ter esperança em alguma coisa. E providência divina significa a solicitude de Deus em relação às suas criaturas. Então agora vamos juntar. É nós termos fé, acreditarmos que Deus nos dará tudo aquilo que nós solicitamos, mas que seja bom para nós. Porque muitas vezes nós acreditamos que a solicitude do Pai é sempre o que nós pedimos, mas muitas vezes o que nós pedimos não é o melhor para nós. Então Ele só nos atenderá nas nossas solicitações naquilo que for o melhor para nós. Sempre Ele fará o melhor para nós. E no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeitos, no item 3, que é o homem de bem, no segundo parágrafo, Kardec diz que o homem de bem, uma das suas características é que ele deposita fé em Deus, na sua sabedoria, na sua bondade, na sua justiça. E sabe que nada acontece sem a sua permissão e se lhe submete à vontade em todas as coisas. Então, isso é confiar na providência divina. Para nós, seres ainda tão imperfeitos, com tantas dificuldades, né?
fica difícil muitas vezes compreender a natureza íntima de Deus, não é? É possível compreender a natureza íntima de Deus, Dejair? A questão número 10 do Livro dos Espíritos trata justamente desse assunto. Kardec faz essa pergunta aos espíritos superiores, e eles respondem que não é ainda permitido ao homem porque lhe falta um sentido. Ou seja, nós precisamos nos desenvolvermos moralmente e intelectualmente ao longo dos évos para que desenvolvamos esse sentido. Por exemplo, Jesus tinha esse sentido, tem esse sentido, porque ele, como o único espírito puro que nos visitou em nosso planeta, ele era chamado pelos espíritos superiores como médium de Deus, ou seja, ele estava em ligação direta, ele conhecia a vontade de Deus em sua plenitude. Realmente nós temos muita dificuldade de compreender Deus. Mas o Livro dos Espíritos, ele nos traz os atributos de Deus. Quais atributos Allan Kardec elencou em O Livro dos Espíritos, Dejair? Primeiro, que Deus é imutável, ou seja, ele nunca mudou. Por consequência, ele é imaterial, pois se fosse material a matéria se transforma. Ele é único e é onipotente, pois se ele é onipotente, ele tem que ser único. E que ele é eterno, ou seja, nunca teve começo, nunca teve fim. Inclusive a questão número 1 do Livro dos Espíritos, né, que é Deus, é a inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas. E a benfeitora espiritual, Joana de Ângeles, diz que Deus é a causa incausada. Então ele é eterno. Para nós é muito difícil de nós refletirmos sobre isso, porque para nós, seres humanos, tudo está limitado em tempo e espaço. Então se nós conversamos e falamos, eu vou para tal lugar. Quanto tempo é daqui? Quantos quilômetros? Qual a distância daqui entre lá? E também dividimos tudo em passado, presente, futuro. Mas os espíritos superiores dizem que para Deus não existe, é tudo uma coisa só. Então para nós é muito difícil nós entendermos, mas que o Pai, então, é eterno, é imutável, é imaterial, onipotente, é único. Ele é soberanamente justo e bom, e que podemos até refletir um pouco mais profundamente ao longo da entrevista sobre esse aspecto, quais as consequências do Pai ser soberanamente justo e bom. E outro ponto que é muito importante é que ele é onipresente. Inclusive, na quarta parte do Livro dos Espíritos, uma das perguntas de Kardec é, mas como que Deus, sendo onipotente, ele se preocupa com as mínimas coisas dos seres humanos? E os espíritos superiores dizem que o Pai tem a lei divina. Então as suas leis divinas o representam. E nada passa incólume pela lei divina. O que significa isso? Na questão 621 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta onde está, localizada em nós a lei de Deus. Ele diz, os espíritos superiores dizem que na nossa consciência. Então nada passa de forma ilesa na nossa consciência. Tudo nós temos ação e reação na nossa consciência. Realmente foi aquela colocação que você nos fez de que está no Livro dos Espíritos, no Evangelho, que nos falta um sentido para entender Deus, porque à medida que nós vamos evoluindo, com certeza será muito mais fácil compreendermos Deus, mas hoje nós somos muito limitados nas nossas observações, nas nossas percepções e nos nossos sentidos, Dejair? Nós temos muito a desenvolver ainda também, Sim, nós estamos ainda na escala de espíritos imperfeitos, ainda Sim. Temos que passar por toda a escala de bons espíritos e depois ainda chegar a espírito puro. Você se referiu às leis de Deus. Nós poderíamos dizer que Deus poderia ser representado para nós por suas leis? Sim. Por quê? As leis, como nós explicamos, a lei divina ou lei de Deus,
ela está presente na nossa consciência. Isso é muito simples de nós compreendermos. Por exemplo, se nós formos hoje à penitenciária, eu tive a oportunidade, de poucas vezes que pude ir lá, numa delas eu questionei todos os nossos irmãos que lá estavam, se cada um deles sabia, quando cometeu o ato que o levou à prisão, sabia que aquilo era errado. E é interessante que cada um deles sabia, na sua intimidade, que aquilo que ele estava praticando era errado. E nós mesmos, no nosso dia a dia, desde as pequenas coisas até as coisas, né, mais grandiosas nas nossas vidas, lá no íntimo, muitas vezes, nós temos a voz da nossa consciência nos alertando. Cuidado, não faça isso. Mas às vezes a gente quer atropelá-la, não queremos ouvi-la e queremos dar ouvido ao nosso prazer, independente das consequências. Então, nós não refletimos muitas vezes nas consequências dos nossos atos. Então, é muito importante nos lembrarmos desse ponto. E na questão 614 do Livro dos Espíritos também, Kardec pergunta, o que é a lei natural? E os Espíritos respondem que é a lei de Deus. E que nós, qualquer um de nós, podemos ser feliz ou infeliz, dependendo se nós nos aproximarmos dessa lei ou nos afastarmos dela. E que nós precisamos sempre tomar muito cuidado, porque isso implica um ponto importante. Nós precisamos conhecer a lei de Deus, a lei divina, nos esforçarmos para aprender, porque ela é a verdade absoluta, imutável. Mas, ao mesmo tempo, nós precisamos também, como disse Jesus, né, buscai a verdade e a verdade vos libertará. Nós temos também a nossa verdade íntima, a nossa verdade individual. Nós precisamos nos autoconhecer, saber em que ponto nós estamos e irmos conhecendo essa verdade absoluta para que a gente saiba o caminho que nós devemos seguir, para nos aproximarmos cada vez mais dessa verdade absoluta. Então, o estudo ele é muito importante. Tanto o estudo, então, dessa verdade absoluta, que é a lei divina, e me autoconhecer, para que eu possa identificar valores que estão adormecidos dentro de mim, e que todos nós temos esses valores, mas precisamos despertá-los por meio do esforço, do estudo, do senso moral. E, por consequência, nós teremos aspirações, ou seja, desejos mais elevados. E assim nós vamos dia a dia nos esforçando mais para nos desenvolver e chegarmos a um espírito puro um dia como Jesus o é. Nós sabemos que Deus é misericordioso, justo e bom, né? A misericórdia divina pode ser considerada uma lei? Sim. Primeiro porque Deus, dentro das suas leis, nós percebemos, principalmente quando estudamos as obras da codificação e mesmo essas outras obras complementares, como as obras de André Luiz, psicografadas por Chico Xavier, as obras de Manuel Filomeno de Miranda, psicografada por Divaldo Pereira Franco, obras do Raul Teixeira, né, ditada pelo Espírito Camilo e assim por diante, nós percebemos claramente que nós, muitas vezes, cometemos erros grandiosos no nosso passado. Porque quando olhamos aí esses séculos anteriores, essas barbáries, essas violências, aonde a lei era tida como o mais forte, era o mais poderoso, éramos nós que estávamos lá. Então, se nós fôssemos olhar, por exemplo, as 10 últimas reencarnações, se fosse olho por olho, dente por dente, nós precisaríamos pelo menos umas 50, 100 para reavermos isso. Só que Jesus deixou claro no seu Evangelho, e no Evangelho segundo o Espiritismo, em vários pontos está claro, que conforme nós vamos fazendo o bem, às vezes esse bem que nós fazemos, se nós fazemos com sentimento e vamos nos transformando, esse bem ele pode ser centuplicado, ser multiplicado por 20, por 50, por 10. E isso tudo vai entrando na nossa contabilidade espiritual. Então vai ressarcindo, nós vamos removendo esses pontos negativos da nossa contabilidade espiritual. E Pedro disse,
O amor cobre a multidão de pecados. Então, é uma lei. E a maior de todas, que é interessante, o maior exemplo, eu acredito, dentro da misericórdia, é a reencarnação. Porque se eu cometi um erro, por exemplo, eu não fui uma boa mãe, cometi um erro com meu filho e ele cometeu erros devido à minha ignorância, devido à minha parcialidade, eu posso ter sido generosa demais, ou eu cometi erros numa parte extrema. Eu sei que eu vou, em outras reencarnações, eu posso solicitar ao Pai, aos espíritos superiores, que eu seja mãe novamente daquele espírito e possa ajudá-lo no seu crescimento espiritual. Então a reencarnação é uma grande bênção, que nós precisamos refletir mais profundamente sobre ela. E sempre nos lembrando de um ponto. Às vezes, chegam mães, por exemplo, que cometeram abortos e numa situação difícil de arrependimento, e nós sempre conversamos. Como Chico Xavier dizia, nós não podemos voltar atrás e fazer um novo começo, mas qualquer um de nós pode começar agora e fazer um novo fim. Então, o que nós dissemos, por exemplo, para uma dessas mães, muito arrependidas, entrando em depressão? Comece a ajudar outras mães que pensam em fazer o aborto, porque você sabe a sua dor, a sua dificuldade. Então passe isso, e cada mãe que você consegue tocar nas fibras íntimas do seu ser e de repente demovê-la daquela ideia, isso está te ajudando também na sua contabilidade espiritual e perante a si mesmo, na sua consciência. Então esses esforços, e uma delas, por exemplo, se tornou uma trabalhadora do Sim à Vida, que é um programa que existe em Maringá para ajudar mulheres que pensam em abortar. Então sempre é muito importante nós pensarmos o que eu posso e devo fazer agora. Nós iniciamos falando na providência divina, né? E eu gostaria que você justificasse, à luz do Espiritismo, o porquê nós podemos e devemos confiar na providência divina. Vamos fazer um raciocínio. Vamos usar um pouco do nosso bom senso, da nossa lógica, mas junto com os sentimentos enobrecidos. Se Deus, nós sabemos que Ele nos ama infinitamente e em igualdade, mesmo aquele mais cruel de todos os homens e já aquele espírito puro, Deus nos ama infinitamente em igualdade. Porque Ele sabe que todos nós somos espíritos perfectíveis e estamos em evolução. Ou seja, por consequência, Ele sempre vai fazer o melhor para nós, vai nos auxiliar em tudo que nós necessitamos. Mas muitos de nós ainda estamos como crianças espiritualmente. Então uma mãe, por exemplo, que ela vê, eu dou esse exemplo porque ele é bem factual, se uma mãe, por exemplo, ela vê a sua criança, ela esqueceu ou deixou cair uma faca no chão, uma faca de inox. A hora que a luz bate, brilha, fica aquela coisa linda. E uma criança de 3 anos sai correndo para pegá-la. A mãe permite? Mas eu pergunto, mesmo que a criança grite, brigue, fique chateada, ainda tem crianças que tentam se autolesar, por exemplo, bater a cabeça na parede, fazer alguma coisa para ter o que ela quer. Mesmo assim, a mãe deixa? Não. Porque sabe que aquilo vai machucá-la, mesmo sendo algo atrativo, bonito para a criança. E para nós, muitas vezes, é a mesma coisa. Nós queremos muito alguma coisa. E quando nós não conseguimos, muitas vezes a gente até mesmo se lesa, se machuca emocionalmente, às vezes até fisicamente. Então nós precisamos entender que o Pai sempre vai nos dar o melhor, Ele nos auxilia sempre. Claro que nós não podemos, por exemplo, eu quero algo, e às vezes até algo importante e bom, mas eu preciso fazer a minha parte e o Pai fará dele. Muitas vezes nós achamos que somente fazendo uma oração com palavras será o suficiente, mas nós precisamos de atitude, nós precisamos primeiro de decisão e depois das atitudes, fazer a nossa parte. Por exemplo, no Evangelho segundo o Espiritismo é feita uma pergunta, aquele que está se afogando, é permitido a ele tentar se salvar? Claro que sim. Então, se eu estou com uma doença, que mesmo que ela é tida como incurável pela ciência humana, eu posso e devo fazer tudo para eu me curar. Posso me curar como posso não me curar.
Aí sim, se eu fiz tudo que estava ao meu alcance, eu preciso então entregar o restante, aquilo que não cabe a mim, ao Pai. Porque nada acontece sem a sua permissão em todo o universo. Isso é importante nós entendermos dentro de nós. Por isso é que nós não devemos nos revoltar contra nada e ninguém. Dejair, muitas vezes nós somos ingratos a Deus, né? Principalmente porque às vezes nós pedimos e não recebemos a resposta de Deus que nós esperávamos. Nós podemos saber como identificar qual é a vontade de Deus em nossas vidas? Olha, aí são 2 pontos importantes para a gente refletir. Talvez o primeiro é qual a melhor forma de nós agradecermos a Deus? A melhor forma de nós agradecermos a Deus sempre, além de nós ou louvarmos, reconhecermos, termos essa humildade, reconhecermos que Ele é essa inteligência suprema e essa causa primária de todas as coisas, esse é o primeiro ponto. E o segundo, a melhor forma de agradecê-lo é fazer a sua vontade, dentro da nossa compreensão, no máximo que nós pudermos dos nossos esforços. E a vontade de Deus sempre é seguirmos, então, aquilo que nós temos aprendido, por exemplo, quem é espírita dentro da doutrina espírita, e dentro de todas as outras religiões que seguem e que têm como destinação final o amor e o bem. Então, todos nós refletirmos o que é amar, o que é desejar o bem e agir no bem para as pessoas. Então, nós podemos dizer, por exemplo, que quando eu estou caído ou alguém estar caído, é nós reerguermos aquela pessoa, nos reerguermos. É quando nós estamos diante de uma tentação, nós resistirmos. Essa é a vontade de Deus. Se aproxima alguém de nós necessitado de alguma coisa, que nós o ajudemos de alguma forma. Então, sempre a vontade de Deus é que nós façamos o nosso melhor dentro do que Jesus nos ensinou, porque Ele é o nosso guia e o nosso maior exemplo, o nosso modelo a ser seguido. Então, sempre nós precisamos estar refletindo sobre o que é fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus é sempre seguirmos o amor e o bem na sua plenitude, dentro das nossas forças, da nossa compreensão. Esse tem que ser, deve ser o nosso esforço. E nos momentos difíceis, quando nós estamos sendo provados, é que nós saberemos se nós realmente confiamos ou não na providência divina. Dejair, nós agradecemos a sua participação no programa. Agradecemos a todos vocês que mais uma vez estiveram conosco. Desejamos estar juntos no próximo programa. Lembramos que este programa pode ser visto também pelo site amemmaringá.com.br, além de outros programas. Desejamos a todos muita paz.